A possibilidade de o maior português de sempre, no caso de ganhar o seu candidato, ser alguém que não foi um democrata, que não quis a democracia, não a feliz? Bom, eu acho que, enfim, não aplicando o critério de não querer a democracia aos grandes portugueses da história, que nem sabiam que isso era, há aqui uma forte, enfim, e estes concursos valem o que valem, mas de facto há uma série de personalidades autoritárias e não democráticas que foram selecionadas. Portanto, também não creio que isso seja um grande objeto. A história em cada época tem uma determinada leitura. Eu acho que sim, esta leitura tem que ser feita 60. histórica, mesmo a leitura de Salazar e das condições do aparecimento de Salazar, e sobretudo da envolvente internacional no período que Salazar governou Portugal. Eu acho que são fundamentais para compreendermos o seu próprio comportamento. É evidente que Salazar não era, à partida, um homem que tivesse uma grande simpatia pela democracia partidária. E ele, sobretudo, não era também um homem que tivesse, por princípio, uma aversão a isso, mas é, sobretudo, a prática da democracia em Portugal na Primeira República, que é a sua experiência. Que era um governo da rua, não era propriamente um governo de uma democracia estabilizada, como, enfim, nós hoje, apesar de tudo, temos, não é? Teremos muito tempo para ver o seu documentário. Já filmou? Já filmou? Correram bem as filmagens? Muito bem. É fácil fazer televisão assim ou não? É, e fiquei, olha, nunca tive ambições de ser ator e perdi-as completamente, porque é completamente mandado pelos realizadores, não? Aliás, mas pelas condições atmosféricas, e com grande simpatia e com grande espírito de equipe. Portanto, ainda bem, então veremos daqui a algumas semanas, não muitas, uma vez que é o terceiro a ser emitido, o seu documentário sobre António Oliveira Salazar. E agora vamos partir para o nosso quarto eleito, ainda outro nome começado em A, já quase no fim, AR, Aristides de Sousa Mendes. Foi também eleito pelos portugueses, pelos nossos telespectadores, como um dos 10 maiores portugueses de sempre. E para o defender, vamos ter um homem de causas também, que é José Miguel Júdice. Boa noite. Boa noite, Maria. Na sua vida de advogado de causas difíceis, de bastonário da Ordem dos Advogados, de causas políticas, porque foi também sempre e muito um político, esta é uma causa fácil, ou não? É um homem em relação a quem é difícil alguém apresentar argumentos contra. Eu gostava que no fim do programa que fizermos não se pense que ele é apenas a segunda escolha de toda a gente. E eu aceitei este convite, este desafio, apesar da minha total inexperiência para desempenhar um papel de ator, porque de facto era Aristides Sousa Mendes. E porque ele tem todas as características, ou as principais características, que eu acho que devem ser comunicadas como, de uma forma pedagógica, podemos melhorar Portugal. Se fizermos o que ele fez, o que está à disposição de qualquer pessoa normal. Não é preciso ser o mais inteligente, nem o mais forte, nem o mais rico, nem o mais visionário. É apenas preciso ter coragem perante momentos difíceis e às vezes ir contra o poder, não é? E atuar de acordo com a sua consciência, se necessário, contra as leis, contra os regulamentos, contra os poderes. Muito obrigada, boa sorte também. Vamos agora saltamos da letra A diretamente para a letra F. F de Fernando, uma das grandes figuras da nossa cultura. Fernando Pessoa é talvez um dos nomes também menos controversos nesta lista, como dizia há pouco a Leonor Pinhão. Portanto, se não ganhar do Afonso Henriques, que ganha um dos poetas. E para defender esse poeta, Clara Ferreira Alves. Também era difícil encontrar alguém com melhor perfil. Além de jornalista de crítica literária, Clara Ferreira Alves faz parte do júri de um dos mais importantes, se não o mais importante prémio dedicado às artes, às ciências e às humanidades, o Prémio Pessoa, e foi também diretora da Casa Fernando Pessoa. Imagino, Clara, que seja um grande prazer pegar nesta figura para a defender diante de todos os portugueses. É um grande prazer e é uma honra excepcional. Eu entrei no Pessoa tardiamente, não entrei na adolescência, quando muita gente entrou, mas a paixão veio com muita força mais tarde e não tenho nenhuma espécie de dúvida de que é a defesa de um grande português, do maior português do século XX, para mim, sem dúvida nenhuma. E acha que vai conseguir convencer o público lá em casa de que é Fernando Pessoa que deve ganhar? É sempre difícil. Perante candidatos tão difíceis e defensores tão aguerridos, como sabe que temos aqui. Se não conseguir, a falta é minha. Mas é difícil explicar o gênio. Como diz o Eduardo Lourenço, quando se fala do Pessoa, estamos a falar da ordem do prodígio.
E, portanto, quem sou eu para explicar várias o prodígio? personalidades numa só, vai conseguir num documentário só, em 50 minutos, explicar os diferentes heterónimos, explicar a identidade dele? Espero que o documentário me ajude. Em todo o caso, Pessoa e a famosa heteronímia que tanto assusta, depois há heterónimos que são relativamente conhecidos e simpáticos, como o Álvaro de Campos, e espero que os heterónimos me deem uma ajuda, não é? Os próprios heterónimos. Pessoa às vezes há um lado muito depressivo, que eu não sei se será muito favorável a uma escolha. É um homem triste. Eu costumo dizer que se o Camões é o esplendor solar do caráter português, o período do domínio, o período em que dominávamos os mares e dominávamos o mundo, o Pessoa é exatamente o lado depressivo, sombrio, lunar da alma portuguesa. Também, se ela existe, eu acho que sim. E, portanto, é a parte do recentramento, do eu fechado sobre si mesmo, da tristeza, mas isso produziu alguma da melhor poesia moderna e da melhor poesia que jamais escreveu. No entanto, a sociedade hoje tende a valorizar sobretudo o sucesso. O sucesso, a felicidade, as pessoas bem dispostas, alegres. Não se contempla muito, não gosta de pessoas melancólicas, nostálgicas, como é o caso de Pessoa. Portanto, a sua tarefa não é fácil. O pior que podiam ter feito à Pessoa é dar-lhe Prozac, não é? Provavelmente eu não estaria aqui e a poesia também não. De maneira que sem psiquiatras, Prozac, não é? sem psiquiatras chegámos de ser deprimido. Aqui. Ele era um deprimido e ele utilizava justamente o álcool como um estabilizador dessa tristeza que o inquietava, mas de um modo geral os grandes escritores não são felizes, nem são propriamente personagens esfuziantes. E aí o Pessoa está perfeitamente integrado não apenas nos grandes modernos, que eram todos mais ou menos tristonhos, mas a escrita não produz, a escrita é uma operação de solidão. E, portanto, não produz normalmente seres... muito felizes. Muito felizes. Clara, boa sorte. Obrigada. E vamos passar à letra H, ou à letra I, conforme se queira considerar. O nosso próximo eleito é o infante Dom Henrique, outra grande figura de português que inspirou tantas gerações, desde a própria geração dos descobrimentos até hoje, continua a ser uma figura inspiradora. E para o defender, Gonçalo Cadilho, talvez o menos conhecido de todos os defensores que aqui estão, um homem que vive das viagens e da escrita, de escrever sobre as viagens que faz. Esta, Gonçalo, é uma viagem completamente diferente, não é? Mas, de certo, fascinante. Boa noite. Eu penso que continuo a fazer a mesma viagem que tenho feito nos últimos 15 anos, que é uma viagem pelo mundo, porque foi o infante Dom Henrique que me permitiu fazer aquilo que faço hoje, viajar. Há uma coisa curiosa que eu gostava de dizer já, para explicar porque é que eu estou a defender o infante. Eu não sei o que é que os portugueses pensam do maior português de sempre, mas sei o que é que o resto do mundo pensa do maior português de sempre. O resto do mundo pensa que o maior português de sempre é o infante Dom Henrique. É definitivamente o português com mais notoriedade no resto do mundo, Henrique o Navegador, é assim que ele é conhecido, e então eu venho de lá de fora trazer esse contributo para esta votação. Venho dizer, atenção, que lá fora é este o maior português de sempre. Ou seja, está otimista em relação aos outros contendores. Bom, eu espero que um pouco de bom senso venha ao de cima com isto que eu estou a dizer. O que é que quer dizer exatamente com isso? Bom, isto mesmo, quer dizer que os portugueses quem é que não seria uma escolha sensata? Quem é que não seria Sim, uma escolha sensata. E já agora também apela a um voto que exclua personalidades do século XX, porque ainda não passou tempo suficiente para podermos fazer um juízo de valor sobre essas personalidades. Portanto, ficam umas poucas delas eliminadas aqui. Convido já os portugueses a votarem por personalidades históricas com tempo suficiente para ganharem esse estatuto de imortalidade que 50 anos, 60, 70 não permitem. E, portanto, dessas personalidades que eu estou a considerar, eu penso que o infante Dom Henrique é mais importante de todos. Ele não é apenas importante para nós, portugueses, mas para o mundo inteiro. Quer dizer, durante milhões de anos não soubemos nada uns dos outros. Com o infante Dom Henrique passámos a conhecer-nos, a saber que havia uma África, uma Austrália, uma Oceania. Foi com ele que começou isso. Portanto, é um personagem da história universal. O Gonçalo já era fascinado pela história? Ou está agora a mergulhar mais decididamente nesse caminho?
Bom, de uma forma geral, de cultura geral, sim, sabia um bocadinho de tudo e de todos estes personagens que aqui estão hoje a ser votados. Portanto, continuo a achar que desses todos e do pouco que eu sabia de cada um deles, o Infante Dom Henrique era a opção mais óbvia, a escolha mais acertada. Isto é também um ótimo pretexto. Este programa tem essa ambição e eu penso que ela está a funcionar, quer pelo número de respostas que tivemos na primeira fase do programa em outubro, quer agora, desde domingo, que começámos outra vez a receber votos. O programa está a funcionar como uma oportunidade para conhecer a história, para revisitar a história.